Gente, por que nós chamamos esse golpe de um golpe civil-militar? Porque ele só deu certo porque a população civil participou, que a sociedade civil participou também. 500 mil pessoas em São Paulo, na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Quando o Jango é mandado para fora do Brasil, para o Uruguai, onde ele morreria alguns anos depois, ele morreria 12 anos depois, em 76, na verdade, vai ter chuva de papel picado em Copacabana, para comemorar a vitória do movimento que chamava-se na época de Revolução de 64. Então a gente repara, esse golpe, apesar de ter usado da quebra de hierarquia como desculpa, na verdade ele parte dessa grande disputa da sociedade aqui. As direitas e as esquerdas se enfrentaram e a direita saiu vencedora. Apoiada por setores importantes da sociedade, o golpe civil-militar acontece, Jango é afastado da presidência, as reformas de base são solapadas, não vão acontecer, não vão ocorrer, beleza? Não vão ter força. E aí iniciaria-se um novo ciclo político da história do Brasil, que é o ciclo dos presidentes militares. Encerrava-se a República Liberal e começa o período da ditadura, a partir do dia 1º de abril. Ok, Bernardo. A gente tem mais uma pergunta que foi de um aluno que perguntou o maior impacto, a grande consequência do governo Jango, que gostaria que você pudesse... O maior impacto do governo Jango, assim, é difícil a gente avaliar qual é o maior impacto do governo Jango, porque ele foi um governo que terminou abruptamente, né? As principais medidas do governo Jango, elas foram revogadas pelo regime militar. A lei de remessa de lucros, por exemplo, foi revogada pelo regime militar. A gente pode, por exemplo, citar como impacto, e aí não foi revogado pelo regime militar, né? O pessoal de geografia comenta muito isso, a criação do ETR, do Estatuto do Trabalhador Rural. Esse Estatuto do Trabalhador Rural ele é criado em 1963 pelo Jango e ele é uma medida importante porque estende direitos trabalhistas para o campo. Vai ser a primeira vez na história brasileira que os direitos trabalhistas vão ser estendidos para o trabalhador rural. Então, se pensasse um grande legado aí, seria isso. Vai ter, por exemplo, a criação da Eletrobras no governo Jango, também uma medida importante. Entre as leis trabalhistas, o 13º salário, né, que o pessoal gosta bastante, né, eu particularmente acho muito interessante, né, ele também é criado no governo Jango, né, então tem algumas poucas medidas que permanecem. Embora a grande maioria das medidas estruturais, reforma agrária, remessa de lucros, todo esse tipo de medida, tenha sido revogado pelos militares, então não deixa como legado, sem sombra de dúvidas. Agora esse aprofundamento das leis trabalhistas fica, né? O ETR, 13º, enfim, essas leis acabam ficando sim. A nossa última pergunta para a gente fechar, e depois você se despede dos alunos. Beleza. E dá um gostinho para eles da próxima aula que a gente vai ter. É uma pergunta do Arthur, ele quer saber por que as Forças Armadas não são mais ativas politicamente hoje em dia como elas foram no passado. Isso não é algo que aconteceu à toa, isso foi premeditado, né? Depois que houve a redemocratização em 85, houve uma iniciativa da sociedade civil e, de certa forma, das Forças Armadas para tentar promover uma despolitização das mesmas. Tanto que nessa época existia o Ministério da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, hoje em dia não existe nada disso. Hoje em dia o nome é Ministério da Defesa, acabou, comanda todas as Forças Armadas. Além disso, dentro de vários grupos generais aí, das cúpulas do Exército, existe uma iniciativa de não tentar promover uma participação política mais ativa para não rememorar os tempos da ditadura militar. Porque realmente foi um período traumático da história brasileira. É um período, inclusive, que a gente vai tratar na nossa próxima aula, importantíssimo, cai demais na prova do Enem, demais mesmo. Cai em tudo quanto é vestibular, cai no Enem, então é muito importante pra gente, né? E esse período da ditadura militar ele vai ser bastante traumático, porque vai fazer com que os militares recuem em termos de participação. Então, por um lado, a sociedade civil se mobiliza para impedir a participação militar, por outro, os próprios militares eles saem da cena política por decisão própria, digamos assim. Pelo menos diminuem a participação na cena política. Tudo bem? Mais alguma? Não. Fechou as perguntas. Agora convido os nossos alunos para a próxima aula sua, que eles adoraram, eu já bastante. Beleza. Gente, foi um prazerzaço estar com vocês. Espero ter ajudado aí os estudos de todo mundo. Daqui a 15 dias a gente tem um novo encontro marcado, né? 15 dias a confirmar, mas acredito que 15 dias sem qualquer problema aí. Né? A gente tem um novo encontro marcado para continuar esse projeto aqui nosso. A gente falar de ditadura militar, um assunto, repito, importantíssimo para a prova do Enem. Cai demais e vai servir muito para adiantar os estudos de vocês. Como eu falei, é um período que os alunos conhecem, mas não tanto a fundo. Então é importante que a gente trabalhe isso com calma, que a gente vai fazer no nosso próximo encontro aí. Tudo bem, gente? Um abraço, prazer estar com vocês, um bom final de semana a todos. Tchau, tchau, até o nosso próximo encontro. Valeu!